adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, meu nome é Priscila e eu faço parte aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Na videoaula de hoje nós vamos estar falando como fazer uma composteira reutilizando baldes de margarina. Na segunda parte da nossa videoaula a gente vai estar falando como utilizar essa composteira também no formato de minhocário. Então, na videoaula de hoje vamos começar falando sobre o que é a compostagem. Essa transformação dos resíduos orgânicos em substâncias úmicas, que, explicando de uma maneira simples, é o processo onde ocorre a decomposição da matéria orgânica e ela se torna um composto, que podemos chamar de adubo, por suas características positivas para as plantas e os solos. Então, a gente chama de compostagem esse processo simples, onde a gente vai estar transformando aí o nosso resíduo, o resto dos nossos alimentos, o resto dos nossos traços culturais, e outros tipos de matéria orgânica, seja ela seca ou molhada, em um composto, que a gente pode estar utilizando aí como adubo para as nossas plantas e também para os nossos solos. Então, na videoaula de hoje, vamos explicar como fazer uma composteira simples, reaproveitando baldes de margarina e assim produzir um excelente adubo e um biofertilizante para suas plantas. A nutrição das plantas, ela está diretamente relacionada com a saúde das plantas. Então, adubando o solo, estamos promovendo a saúde das plantas. Ao reutilizar o nosso lixo orgânico, estamos reaproveitando os nutrientes e contribuindo com o meio ambiente. Uma compostagem bem feita não causa mau cheiro e nem atrai moscas ao redor da sua compostagem. Então, utilize as técnicas corretas para a produção de um bom composto, um bom adubo e poderemos sair nutrindo as nossas plantas. Para essa compostagem, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vão ser 3 baldes de margarina, desses que vamos reaproveitar. A gente pode estar encontrando aí nessas indústrias, padaria ou casas que reutilizam ou revendem esse material, com tampa, que é para a gente poder sobrepor um no outro, uma torneirinha daquelas de filtro, pode ser aquelas de plástico mesmo, você pode escolher se prefere a de apertar ou aquela que é circular, uma torneirinha simples. E aqui nós utilizamos uma faca de serra para cortar a tampa do balde e também fazer os furos para a entrada de ar no nosso sistema de compostagem. Então, para começar o nosso processo de realização da nossa composteira, nós precisamos lavar, esse balde residual de margarina para que o nosso composto não carregue aí esse resíduo gorduroso. Então, a gente vai estar escolhendo aí os materiais necessários para limpeza do nosso balde. No vídeo de hoje, a gente vai estar mostrando então como fazer uma composteira reutilizando baldes de margarina. Então, para fazer a limpeza do nosso balde, vamos estar escolhendo aí o material mais adequado. Aqui nós temos o sabão neutro e 3 tipos de buchas. Então, temos o sabão neutro, a bucha vegetal, o bombril e a bucha convencional, que é derivado do petróleo, feita aí de plástico também. Então, vamos evitar a utilização dessa bucha e estar escolhendo aí materiais mais sustentáveis, mais degradáveis. Então, utilizando a bucha de vegetal ou o bombril. Após a limpeza dos baldes, vamos iniciar o processo de furar o local de colocar a torneirinha. Será no balde da base, aproximadamente 5 centímetros do solo para ter espaço, da gente apoiar o balde no chão. E vamos fazer o furo do tamanho da nossa torneirinha escolhida. Nós vamos fazer furos nos 2 primeiros baldes, para que escorra aí, então o biofertilizante pela base, fazendo diversos furos.
Devemos atentar para que esses furos não fiquem grandes, para não passar as partes sólidas aí para o nosso armazenamento de biofertilizante. O balde 1 e 2 nós vamos fazer também furos na lateral, lembrando de furar sempre na parte de cima do balde, para evitar que a parte de baixo, que está mais densa, escorra o líquido pela lateral. Por último, nós vamos então cortar as duas tampas que servirão de apoio para o nosso balde. Então, o balde da base vai ser cortada a tampa, assim como o balde de número 2. O primeiro balde vai ter o fundo não perfurado, né? Que vai ser o nosso local de armazenamento do biofertilizante. E o nosso segundo balde, que a gente também vai cortar aí, ele vai ter os furos no fundo, né? Para que escorra o biofertilizante na parte de baixo. O último balde, a tampa vai ficar inteira para a gente poder tampar e evitar o ataque de insetos, moscas que surjam aí ao redor da nossa compostagem. Para montar então a estrutura da nossa composteira, nós vamos colocar aqui 3 baldes. O agricultor também pode estar fazendo com 2, mas a gente escolheu aqui esse modelo com 3, que a gente fica com 2 recipientes para poder alimentar aí a nossa composteira. O primeiro balde vai ser aquele que a gente vai estar alimentando a nossa compostagem com o resíduo, o último resíduo vai estar entrando aí no balde 1. O balde 1, quando enche, ele passa a ocupar o lugar do balde 2, que vai ser esvaziado, né, com o composto pronto após 2 meses, e retorna para o lugar do balde 1, para ser novamente alimentado. Após cumprir o processo aí, quando ele estiver cheio, ele vai passar novamente por um período aí de 2 meses de pousio para esperar o composto, né, estar aí completamente pronto. E o nosso último balde, né, que é o balde 3, que vai ficar sempre na base da nossa compostagem, que vai ser o recipiente de coleta do nosso biofertilizante. Vai ser nele que a gente vai furar a nossa torneirinha. Então, o primeiro balde será colocado em cima do balde 2, que será onde vamos alimentar a nossa composteira, colocando camadas intercaladas de material orgânico seco e material orgânico úmido. O balde 2, que será colocado sobre o balde que estará na base, né, chamado nosso balde 3, também será furado, né, que vai ser onde os furos que vão permitir a aeração, e ele também terá o fundo, né, perfurado para que o líquido escorra para o nosso balde de armazenamento. Então, esse balde ele vai ter a tampa com o furo para receber o líquido do balde 1, como também o fundo furado, né, para poder passar e escorrer o nosso biofertilizante para o nosso balde de recipiente, que será o balde de número 3. O balde 3, né, que será o balde depositado aí próximo ao solo, será o nosso armazenamento de biofertilizante. Durante o processo de compostagem, será liberado um líquido que é rico em nutrientes, que será depositado nesse balde, onde poderemos depois retirar através da torneirinha e utilizar ele como adubo para as nossas plantas. Lembrando que esse líquido ele é muito concentrado, e mais para frente nós vamos falar da necessidade de estar aí diluindo em água, né, misturando com a água antes de aplicar nas nossas plantas, na nossa lavoura. Então, esse modelo de compostagem em balde é um modelo simples para a realização da compostagem. Ele ocupa pouco espaço, e para garantir o sucesso do adubo e essa qualidade, a gente deve manter a nossa composteira em um local com boa ventilação e também intercalar as camadas de material seco com as camadas de material molhado. Então, a gente pode ver aí numa foto explicativa que as camadas de material úmido foram depositadas e depois mais 2 ou 3 camadas de material seco, que a gente pode observar aí no nosso desenho a maravalha, como também um capim seco.
Então, para garantir essa qualidade do adubo, devemos respeitar a proporção de material orgânico utilizado. E devemos colocar na nossa composteira uma parte de material orgânico molhado e 3 partes de material orgânico seco. Lembrando de não deixar esse material orgânico molhado na última camada. Sempre cobrir, né, com o material orgânico seco para evitar aí estar atraindo moscas e insetos. Aqui nós temos uma foto exemplificativa do início do processo da compostagem. O balde número 1 está vazio, ainda não coletou nenhum biofertilizante. Nós vamos furar para colocar a torneirinha, e o balde 2 e o balde 3 estão aí com o material orgânico seco, pronto para receber o nosso resíduo orgânico molhado e continuar completando as camadas ao longo da nossa composteira. Aqui nós já temos uma foto explicativa de uma compostagem com 2 baldes já sobrepostos, onde no balde número 1 a torneirinha já está instalada. A gente pode ver aí no balde 3 essa torneirinha, que é o primeiro balde, né, encostado sobre o solo, e o balde em cima dele, né, que nós estamos chamando aí de balde número 2, já com o resíduo orgânico depositado sobre a primeira camada de material seco, no jeito de receber a próxima camada de material seco, né, para que não fique esse material molhado exposto. Então, sobre a nossa estrutura da compostagem, o balde 1 e o balde 2, que vão ser os baldes que vão ficar recebendo as camadas de material, eles vão receber furos na parte superior do balde para que aconteça então a entrada de ar, para que sejam alimentados os micro-organismos aeróbicos que facilitem essa decomposição da matéria orgânica. O terceiro balde não será feito furos para evitar principalmente a entrada de insetos, ele vai ficar vedado, porém com um furo na tampa, de forma que possa carregar, né, aguentar o peso dos outros 2 baldes e ao mesmo tempo ser o coletor aí do nosso biofertilizante. Então, agora nós temos uma explicação sobre a compostagem no balde, já no modelo pronto, né? Onde estamos aí com o primeiro balde cortado, com a torneirinha instalada, a tampa com furo, o segundo balde por cima e o terceiro balde, né? Que é o balde número 1, o primeiro vai estar aí em cima de todos. O primeiro balde, que é o mais próximo ao solo, estamos chamando de número 3, ele irá sempre se manter ali como um coletor de biofertilizante, e à medida que ele for enchendo com o líquido, o agricultor vai retirar através da torneirinha e utilizar esse adubo como fonte de nutriente para suas plantas. É importante que os furos do balde 2 sejam pequenos para não escorrer pedaços sólidos para cá e entupir essa torneirinha. O nosso balde do meio, após ir adicionando as camadas intercaladas de material orgânico, quando completado o volume, ele vai ficar cerca de 2 meses passando pelo processo de decomposição, até que o material se transforme em adubo e possa ser utilizado aí como composto. Passado esse período, ele pode ser esvaziado e então colocado novamente no processo da compostagem, né, em cima do balde coletor. O último balde, com o mesmo papel, né, do balde do meio, que é o nosso primeiro balde, ele vai ser colocado aí sobre os outros 2, e é onde nós estaremos colocando o material molhado e material seco, até que ele se complete. E lembrando que é importante manter esse balde sempre tampado e evitar assim a entrada de moscas e insetos. Então, caso a gente retire aí o balde do meio, a gente troca a tampa para que o balde de cima permaneça sempre fechado, evitando aí a entrada de insetos e animais, assim como a transmissão de doenças
e aí a contaminação do nosso composto. Então, aqui nós temos alguns exemplos de material orgânico que nós poderíamos estar utilizando na compostagem. Como material orgânico seco, temos capins secos, folha seca, resto de palhada, a própria roçagem da roça, palha de feijão, palha de milho, fibra de coco. São exemplos de ótimos materiais secos que podem estar enriquecendo a nossa compostagem e cumprindo esse papel de aeração e de balanceamento do nosso composto. A gente fala um composto balanceado, aquele que tem uma quantidade de nutrientes necessárias para o desenvolvimento das plantas e melhoria da nossa qualidade do solo. E como material orgânico molhado, nós temos o exemplo aí de casca de fruta, folhas de hortaliça, sementes, casca de ovo, esterco, leguminosas e vários materiais aí que a gente muitas vezes chama de lixo, né? A gente chama de lixo orgânico e, na verdade, são materiais orgânicos ricos em nutrientes que vão estar aí enriquecendo o nosso composto. Então, a nossa compostagem no balde, ela vai nos permitir coletar o biofertilizante, que é um produto de riquíssimo nutriente. Então, o biofertilizante é um adubo orgânico líquido obtido durante o processo da compostagem. Ele pode ser aplicado via pulverização nas folhas ou junto com a água da irrigação. Ele fornece os nutrientes essenciais para as plantas e auxilia no controle de doenças e também insetos. Então, a gente pode estar aí, através do nosso terceiro balde, coletando esse líquido e utilizando ele como adubo aí na nossa lavoura. Então, depois de feita a compostagem, esperado o prazo, a gente consegue ver aí o biofertilizante, né, sendo coletado para utilização aí como adubo nas nossas plantas. O agricultor pode também armazenar em garrafas PET e ir diluindo à medida que ele for precisando utilizar. As vantagens do biofertilizante são diversas e incluem ciclagem e fornecimento de nutrientes como fósforo, potássio e nitrogênio, que são nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, o aumento do teor de matéria orgânica e a capacidade de troca de cátions do solo, que são responsáveis aí pela nutrição da nossa planta. É aquilo que deixa a nossa raiz absorver os nutrientes para que então a planta se desenvolva. Ele auxilia aí na correção da acidez dos teores de alumínio do solo, né, através dessa disponibilidade de matéria orgânica. Ele auxilia no fornecimento de nutrientes em proporção adequada para as plantas, por ser um componente rico em micro-organismos e nutrientes e a sua alta diversidade na composição. Ele tem a vantagem, né, a produção de plantas mais saudáveis e melhora o controle de pragas, porque a gente sabe que uma planta saudável está menos susceptível a ficar doente, a ter um ataque de praga. Susceptível significa o quê? Que ela está mais propensa, né? Ela está mais fácil de pegar uma doença. Uma planta saudável é mais difícil, né, de ficar doente do que uma planta que está fraca. Fraca, com falta de nutriente ou até própria falta de água, né? Então, a reestruturação do solo contribui com todo esse desenvolvimento da planta. A utilização do biofertilizante reduz a necessidade de aquisição de insumos externos à nossa propriedade, porque a gente consegue produzir ali um adubo de qualidade que vai fortalecer a nossa lavoura sem aumentar, então, o nosso custo de estar comprando aí composto ou materiais de enriquecimento de solo. Então, ele melhora aí significativamente e aumenta a atividade biológica no solo. Então, os micro-organismos, que são os principais responsáveis pela assimilação dos nutrientes pelas plantas, né, que vão estar aí decompondo a nossa matéria orgânica para que ela fique os nutrientes disponíveis pelas plantas, elas são positivamente afetadas com a utilização de composto e biofertilizante. Então, vamos falar um pouquinho sobre como utilizar esses biofertilizantes nas nossas plantas, na nossa roça, na nossa casa. Para a aplicação do biofertilizante líquido,
deve preferencialmente ser diluído na água, ou na água da irrigação, ou na água da régua, na proporção de 1 litro de biofertilizante para 9 litros de água. Lembrando ao agricultor que se ele faz um biofertilizante muito concentrado, ele pode diluir isso aí até 20 vezes mais, 30 vezes mais. Principalmente se ele for estar utilizando aí como adubo foliar. Então, a diluição para a irrigação nessa proporção de 1 para 9 é recomendada e que o agricultor se atente para o número de aplicações. Então, ele pode ser aplicado uma vez por semana nas horas mais frescas do dia. Uma sugestão é o início da manhã ou o fim da tarde. Então, para o uso da parte sólida, que a gente chama aí do humus ou do composto, ele pode ser utilizado na adubação dos canteiros, junto com a cova, no sulco, no momento de plantio, de 3 a 6 litros por metro quadrado. Então, ele pode ser utilizado também como parte do substrato, né, para a produção de mudas em viveiros. Então, outra dica, uma dica agroecológica é: em um saco de adubo químico são encontrados apenas 3 nutrientes, que são alimentos para a planta, né? Aqueles formulados que formam o famoso NPK, significa nitrogênio, fósforo e potássio. Já em um biofertilizante são encontrados pelo menos 12 nutrientes para alimentar essas plantas. Então, além do nitrogênio, fósforo, potássio, a gente encontra micronutrientes como magnésio, cálcio, zinco, molibdênio e vários outros que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, essas foram algumas técnicas para a construção de uma composteira simples, reutilizando balde de margarina e também exemplificando a forma de utilizar o nosso composto. Então, eu espero que vocês utilizem e vamos falar um pouquinho agora sobre o enriquecimento do nosso composto através da utilização de minhocas. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre a compostagem, a estrutura da nossa composteira de barro, de como que a gente vai fazer para montar e alimentar essa compostagem, nós vamos falar como introduzir as minhocas no nosso sistema. E aí tá transformando a nossa composteira também num minhocário. A compostagem, né, quando a gente introduz aí as minhocas, a gente dá o nome de minhocário. As minhocas ajudam a decompor o material orgânico, digerindo ele e transformando em nutrientes, que são repostos imediatamente no solo. As minhocas do subsolo, elas cavam túneis e assim criam passagens na terra para o ar, para a água e para as raízes das plantas. Então, ao colocar minhocas no nosso composto, na nossa compostagem, a gente está fazendo com que ocorra uma melhoria direta daquilo que é o nosso solo, porque elas são responsáveis por essa reestruturação do solo. Então, nós podemos ver aí, nessa foto, a estrutura de galerias no solo que são formadas pelas minhocas. Então, elas cumprem um papel importante, né, de perfurar essas galerias e fazer com que as raízes das plantas fiquem mais acessíveis aos nutrientes. Os nutrientes ficam mais acessíveis às raízes das plantas. Então, para a estrutura do minhocário no balde, a gente vai estar adicionando as minhocas no balde de número 2. As minhocas são colocadas no balde número 2 e elas vão se alimentar do material orgânico em decomposição. Então, a gente indica aí que a gente utilize minhocas que sejam espécies que tenham essa característica de se alimentar muito, de se alimentar rápido e principalmente aquelas minhocas que consomem materiais que ainda estão no processo inicial de decomposição. As mais comuns utilizadas em minhocários são as minhocas californianas. E para finalizar a nossa videoaula, nós vamos estar escutando um relato de experiência do nosso aluno do IFBA que produz o biofertilizante no quintal de casa e está incentivando e contando para a gente um pouquinho de como está sendo a experiência dele nessa produção de humus e biofertilizantes no modelo de minhocário em baldes.
Então, para complementar a nossa videoaula, agora nós vamos trazer um exemplo do estudante do IFBA, que é o Eduzival, que participou de uma vivência na Estação Orgânica de Santo Antônio de Jesus, Bahia, onde teve uma oficina de plantio de hortaliça em vaso, utilizando esse composto de minhoca e também o biofertilizante coletado aí do minhocário. Na continuação, a gente vai mostrar um vídeo dele contando pra gente como funcionou esse processo, né? Do início do minhocário, como que ele faz essa produção de humus lá na casa dele. Esivaldo Aquiles, sou estudante do Colégio CETEP, faço curso técnico em agropecuária. Aí eu tô com esse biofertilizante. O que é o biofertilizante? O biofertilizante ele é feito da minhoca californiana, que o povo também chama de chorume, mas é um chorume do bem, entendeu? Porque ele aqui tem várias qualidades. Meu nome é Esivaldo, sou de Santo Antônio de Jesus, faço curso técnico em agropecuária no Colégio CETEP Recôncavo. Vim agradecer ao Instituto Mãe Terra por ajudar os agricultores e vim apresentar como eu comecei meu minhocário. Esse minhocário aqui, de minhoca californiana, ele tem duas partes e aqui a parte de cima eu boto os alimentos para a minhoca californiana e aqui é onde concentra o biofertilizante. O biofertilizante eu retiro dessa torneira, que é esse biofertilizante, e aqui em cima com o tempo cria o humus da minhoca, que é o restos de resíduo que é só a alimentação que a gente vai botando para ela. Eu alimento minha minhoca californiana com casca de verdura, com esterco de gado, com casca de ovos. E aqui é o meu rótulo do biofertilizante. E hoje eu tomo conta de um minhocário maior, como eu tiro esse humus. Que lá eu alimento mais com o esterco de gado. Então, aqui vocês podem ver a foto, né, do estudante já divulgando o material para comercialização. Então, a gente vê que existe um mercado para esse humus, para esse biofertilizante. Então, além de estar aí reaproveitando, reconsiderando, reciclando os nutrientes do nosso lixo orgânico, a gente também cria aí um produto que pode ser comercializado. Então, o agricultor pode estar aí embalando o seu humus em embalagens menores para vender para pessoas interessadas em jardinagem, plantios em vaso, como também o próprio fertilizante, né, que após embalado pode ser comercializado. Então, além dos benefícios nutricionais, né, para as nutrições das plantas, dos solos, o humus e o biofertilizante têm esse acesso ao mercado, né, podendo estar comercializando. Então, na videoaula de hoje nós falamos, né, sobre a importância da compostagem, como está utilizando aí uma composteira simples de balde para reaproveitar esses nutrientes, né, do lixo que a gente chama aí de lixo orgânico, como que a gente pode fazer também para estar inserindo minhocas no sistema, utilizando aí o nosso minhocário. Trouxemos também a experiência do Eduzival para a nossa aula. Espero que vocês aproveitem, que façam aí a sua composteira. A composteira simples, ela é uma técnica excelente, né? Uma prática sustentável, e até a próxima.